Boa tarde a todos que estiverem nos assistindo. Vamos iniciar mais uma reunião do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários, realizada no Instituto de Ensino e Pesquisa aqui do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Hoje nós vamos ter o prazer de receber aqui para coordenar a reunião a doutora Fernanda Tereza de Lima. A doutora Fernanda, ela participa do GET desde a sua fundação, é uma pessoa que tem ajudado muito o grupo, e atualmente ela é geneticista trabalhando na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, e no Hospital Israelita Albert Einstein, os dois aqui na cidade de São Paulo. Ela tem muita experiência em oncogenética, especialmente em algumas sub-áreas, como, por exemplo, a neurofibromatose. E hoje ela vai coordenar a reunião do GET, trazendo para a gente alguns casos para a gente discutir e tirar dúvidas. Obrigado, Fernanda, por ter vindo. Um prazer receber você aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu sou uma frequentadora assídua pela internet, mas nem sempre consigo estar aqui. E é muito interessante, muito gostoso ver que uma coisa que a gente começou lá atrás continua se mantendo e crescendo cada vez mais. Eu trouxe hoje para discutir 2003, eu tenho aquela foto ainda, para todo mundo lá, 2003. Então, já tem 10 anos, já está na adolescência nosso grupo, 12 anos. Eu trouxe hoje alguns casos. O primeiro caso é um caso... Eu que mudo aqui? O primeiro caso é um caso muito do dia a dia de pediatria, uma menininha que nasceu com 7 manchas café com leite grandes, com mais de 5 milímetros já ao nascimento. E ela teve um desenvolvimento neuropsicomotor, a infância sem nenhum problema, mas com 4 anos ela começou com cefaleia, perda da acuidade visual, e foi feito o diagnóstico de glioma de nervo óptico, que por conta dos sintomas e do tamanho que tinha, foi tratado com quimioterapia. Com 5 anos, ela fez no segmento foi feita uma avaliação oftalmológica que mostrou 3 nódulos de Lisch. Com 8 anos, a ressonância de controle mostrou algumas alterações que, na realidade, preocuparam muito a mãe, e a gente vai comentar com elas mais tarde, que é o aumento da intensidade de sinal em T2 e flare no tálamo e gânglios da base. Com 11 anos, ela começou a apresentar nódulos cutâneos progeliginosos. Só algumas dúvidas que talvez as pessoas que depois assistam a gente tenham. Eu queria que você comentasse um pouquinho a classificação das manchas de café com leite, que eu acho que isso é uma coisa que tem uma variação, né, uma discussão das características dessas manchas e da quantidade dessas manchas, e o que é o nódulo de Lisch. Vamos falar deles. Espera lá. Então, essa criança, quando nasceu no berçário, ela tinha 7 manchas café com leite. Pelos critérios diagnósticos da neurofibromatose, ela, ao nascimento, não preenchia nenhum deles. Esses critérios, eles são de 1998, eles já foram revistos em 2 conferências e eles se mantêm. Na última conferência específica para discutir esses critérios, se questionou muito a inclusão dos testes moleculares ou ressonâncias, e se acredita que a doença ainda deve manter um diagnóstico essencialmente clínico. Para fazer esse diagnóstico, a gente precisa de 6 ou mais manchas café com leite com mais de 5 milímetros em indivíduos pré-puberais, ou de 15 depois da puberdade. A gente sabe que essas manchas elas estão presentes ao nascimento, mas elas também podem aparecer no primeiro ano de vida. E na primeira infância, elas crescem em tamanho e número, e é por isso que a gente tem uma diferença do tamanho dependendo da idade do paciente. Além disso, é preciso ter ou 2 ou mais neurofibromas de qualquer tipo, um neurofibroma plexiforme, sardas axilares ou inguinais, tumor na via óptica, 2 ou mais nódulos de Lisch, uma lesão óssea característica ou um parente de primeiro grau com 2 dos critérios. Normalmente, esses critérios são muito sensíveis e específicos no adulto, mas não são adequados para crianças. Então, essa criança, ao nascimento, ela tinha as manchas, elas
por si, não fecham o critério da doença, a criança deve ser acompanhada. Existem outras síndromes que causam manchas café com leite. A neurofibromatose é a mais comum delas, mas a recomendação é que se acompanhe. Essa criança foi acompanhada e desenvolveu aí o glioma óptico. Os gliomas, eles podem estar presentes na população em geral. Na neurofibromatose, eles normalmente são bilaterais e eles ocorrem em 15% a 20% dos pacientes com neurofibromatose. Normalmente, eles mantêm a forma original do nervo. Inicialmente, o que a gente vê é só um espessamento do nervo. E raramente tem um componente cístico. Inicialmente, se acreditava que na neurofibromatose o glioma só aparecia até os 6 anos. Hoje, a gente sabe que 70% deles aparece até os 6 anos, mas a gente sabe que podem aparecer depois, e aqueles que aparecem depois são mais graves e tendem a progredir mais. Eles podem causar sintomas como diminuição da acuidade visual, proptose e puberdade precoce, principalmente quando são quiasmáticos. O tratamento ele deve passar por uma discussão multidisciplinar. A gente não trata uma imagem, a gente trata a criança e, via de regra, a gente, quando necessita tratar, tem que entrar com quimioterápicos. A radioterapia traz um risco de um segundo tumor e sequelas vasculares. E a gente trata quando tem progressão clínica, radiológica, dependendo da idade e do volume. Isso quer dizer que, num primeiro momento, todo o glioma ele tem que ser acompanhado, dependendo do seu tamanho, a não ser que já tenha um sintoma muito exacerbado. Outra coisa que apareceu nessa criança são essas lesões hiperintensas em flare, que durante algum tempo foram chamadas de OVNIs, para brincar com os OVNIs, né? Eram chamadas de objetos brilhantes não identificados. A gente sabe que elas ocorrem especialmente no tálamo, nos gânglios basais, os OVNIs da neurofibromatose. E eles são meio estranhos mesmo, porque eles aparecem, depois eles diminuem de tamanho entre 7 e 12 anos, e depois eles aumentam de novo na adolescência e desaparecem espontaneamente na grande maioria dos casos. Então, tem esse comportamento de OVNIs brilhantes. Mas eles podem estar associados a lesões microestruturais ou alterações espongiformes na substância branca, e eles são muito, muito frequentes nos pacientes com neurofibromatose, embora a gente possa ver na população em geral. Essa menina também apresentou os neurofibromas cutâneos. Os neurofibromas eles podem ser classificados entre discretos e plexiformes, e eles aparecem a partir da bainha do nervo, das células de Schwann da bainha do nervo periférico. Os neurofibromas discretos eles podem ser cutâneos e subcutâneos, eles podem estar associados a prurido e eles normalmente aparecem perto da puberdade. Os plexiformes, eles podem crescer exageradamente e eles também podem apresentar degeneração maligna. Eles são classificados em difusos e nodulares. E uma classificação nova que tem aparecido, ou uma caracterização nova, é a questão dos plexiformes internos, que seriam aqueles principalmente intraabdominais. Esses neurofibromas teriam um pior prognóstico, maior risco de malignização, e em 2010 foi proposto um score para determinar o risco do neurofibroma plexiforme interno. E o que a gente vê é que, na realidade, o risco é maior para aqueles pacientes que têm menos sintomas cutâneos, ou seja, tem poucas manchas, tem poucos neurofibromas cutâneos e tem mais neurofibromas subcutâneos. Então, quanto menos sintomas exteriores, e às vezes o paciente fica mais tranquilo, porque o comprometimento estético é menor, ele parece que a doença é mais leve e tem um risco maior, então a gente precisa ficar mais atento. E o tratamento ele é essencialmente cirúrgico, mas existem um número muito grande de estudos clínicos medicamentosos aparecendo. Então, esse é o primeiro caso, é um caso de criança típico de neurofibromatose. Esse segundo caso já é um indivíduo masculino de 42 anos que tinha as manchas café com leite. Ele tem aqui o pai com neurofibromatose também. Como ele nasceu com manchas e tinha neurofibromas, todo mundo ficou tranquilo, ele foi feito o diagnóstico e ele passou bem a vida inteira, ele nunca teve nada. Tinha as manchas, um outro neurofibroma e tudo ficou tranquilo.
O pai dele faleceu... Ele tinha o diagnóstico já? Tinha o diagnóstico por conta do pai. O pai tinha poucos neurofibromas cutâneos, manchas café com leite, faleceu de um neurofibrosarcoma na perna. E ele tinha o diagnóstico, não fez nada. E, aos 40 anos, num ultrassom feito no exame periódico, se viu uma massa abdominal que foi investigada por ressonância. O cirurgião optou por fazer uma cirurgia. Pelo tamanho da massa, já foi feita uma cirurgia a céu aberto e foi retirado uma massa extensa. E o anátomo patológico mostrou, então, 3 tumores neuroendócrinos bem diferenciados em duodeno e cabeça de pâncreas, um giste, um tumor estromal gastrointestinal em parede duodenal, mas multifocal, e um neurofibroma em mesentério. Então, aqui a gente vê o risco daquele neurofibroma interno. Ele não tinha nada e ele desenvolveu 3 tumores que são associados à neurofibromatose. É isso que eu ia te perguntar. Essa associação, qual é a então, frequência desse neuroendócrino? Ela é bastante... a gente vai falar da frequência, acho que a frequência eu botei mais para frente. A gente tem aqui quase 25% de risco de desenvolvimento de gistes na neurofibromatose e cerca de 1% de risco de desenvolvimento de tumores carcinoides neuroendócrinos na neurofibromatose. Então, realmente é alguma coisa que é bastante... o risco não é irrelevante. É alto. E ele tinha os 2. Ele tinha os 3, na realidade, porque ele tinha uma coisa também que é rara, que é o neurofibroma em mesentério. A gente vê muito mais neurofibroma colônico do que em mesentério. Aqui é só um trabalho agora de 2013, mostrando a diferença dos gistes nos pacientes com neurofibromatose do que na população em geral, e a gente vê que a idade é um pouco mais baixa, ao redor dos 50 anos, a gente tem uma localização preferencial entre jejum e ilho, e eles geralmente são incidentais, eles não são sintomáticos. Além disso, eles são classificados como de baixo risco. Os neurofibromas... A idade é um pouco antes, você disse, né? Isso, a média de 52 anos. 10 anos antes 10 do anos giste esporádico. E o que nesse artigo eles falavam também é que muitos deles eles tinham realmente poucos sintomas da neurofibromatose como doença. Então, aquela ideia inicial de que a gente tem um risco maior de tumores internos quando a gente tem pouca sintomatologia cutânea, e às vezes eu fico pensando se a gente não tem gistes aí que não foram diagnosticados como neurofibromatose, porque ninguém dá muita bola para as manchas café com leite. Os neurofibromas abdominais, normalmente, eles são retroperitoriais ou paraespinhais e que se estendem para o abdômen, né? A gente tem uma sinonímia bastante imprecisa de uma série de entidades que, às vezes, querem dizer a mesma coisa, outras são tumores diferentes, e a classificação anatomopatológica é bastante confusa. Na neurofibromatose tipo 1 e na neoplasia endócrina múltipla tipo 2, a gente vê neurofibromas intraabdominais em mais ou menos 20% dos casos, e mais a alteração no intestino delgado e mesentério é mais rara, e daí, geralmente, é sintomática, com obstrução funcional em invaginação. Mas, normalmente, o que a gente vê, às vezes, é intracolônico. E 1/4 tem associação com MEN? Na realidade, somando MEN1 e MEN e neurofibromatose tipo 1, a gente vê em 1/4 dos pacientes esses neurofibromas abdominais. E aqui essa tabela que eu falei das neoplasias. Então, a gente tem um risco de mais ou menos 20% de glioma de nervo óptico, a gente tem mais ou menos 13% de risco de malignização dos neurofibromas. Então, se a gente for ver, o risco de um giste é maior do que de malignizar o neurofibroma plexiforme. A gente pode ter tumores carcinoides duodenais, o rabdomiosarcoma, e daí o rabdomiosarcoma de bexiga, ele tem um prognóstico muito ruim na neurofibromatose, e a gente tem aumentos de riscos variados para tumores cerebrais, um risco de mais de 5 vezes mais de risco de câncer de mama e 7 vezes mais risco de leucemia.
De mama 5 vezes. 5 vezes mais risco de câncer de mama. Tanto é que hoje a neurofibromatose tipo 1, o gene já faz parte de alguns painéis de risco para câncer de mama. A gente tem a principal neoplasia ainda a malignização dos tumores de bainha de nervo periférico, e agora a gente pode contar com o PET como um diferenciador no sentido de ajudar no diagnóstico dessa malignização, porque a biópsia não ajuda. Às vezes a gente biopsia, como é um tumor que ele vai contornando as estruturas e ele vai se alastrando ao longo dos nervos. Às vezes você biopsia um local e ainda é normal, não teve degeneração, e a degeneração está um pouquinho mais para frente. Então, a biópsia não ajuda, e o PET agora serve para distinguir entre um neurofibroma plexiforme e uma malignização. E a remoção cirúrgica, a radioterapia, ainda é o tratamento que se faz, apesar de que eles têm um prognóstico ruim. Não é um prognóstico bom. A gente também sabe que isso ocorre por inativação dos 2 alelos, mas a malignização depende de perdas e ganhos de outros materiais genéticos, inclusive do gene TP53, para que ela ocorra. Então, a gente tem outras alterações para determinar a malignização. A gente tem outras neoplasias, como feocromocitomas, tumores carcinoides, e a gente tem uma associação muito grande de tumores carcinoides com feocromocitomas. Então, quando tem um, a gente sempre tem que procurar e rastrear pelos outros, rabdomiossarcomas e o tumor de Wilms. Bom, essas 2 pacientes têm, então, a doença neurofibromatose tipo 1, e eu só trouxe aqui alguma coisa sobre a genética. É uma doença causada por alterações no gene da NF1, que é um gene muito grande. Ele tinha inicialmente 49 exons, agora já chegamos em 61. Tem mais 3 genes dentro deste gene e uma alta taxa de mutações novas. Então, aqui é uma representação do gene. A gente vê aqui é o principal domínio do gene, e dentro desse gene tem 3 outros genes para os quais a gente ainda não tem uma caracterização clínica. Essa proteína, ela inativa o RAS. Então, ela impede que o RAS atue nas vias de proliferação celular, apoptose, remodelamento e transcrição e progressão do ciclo celular. Quando ela deixa de funcionar, o RAS permanece sempre ativo. E isso é um fator que propicia o aparecimento desses tumores benignos. E é por isso que hoje a neurofibromatose tipo 1 é classificada como uma rasopatia. Então, é um grupo de doenças que alteram a via de RAS. A gente tem, por ser um gene muito grande, uma série de mutações sem pontos preferenciais, várias alterações, desde alterações cromossômicas, deleções, inserções e mutações de ponto. As mutações de origem materna, elas normalmente são deleções intragênicas, e paternas, mutações de ponta associadas à idade paterna avançada. E isso é bastante consistente, porque como os espermatozoides eles sofrem vários tipos de vários ciclos de divisão celular, e isso se mantém quando o indivíduo fica um pouco mais velho, o proofreading, o mecanismo de revisão da divisão celular começa a ficar um pouco defeituoso, e se acumulam deleções de ponto, mutações de ponto, principalmente em genes grandes, como o da neurofibromatose tipo 1, e a condroplasia também é uma outra doença aqui. Mas diz que depois dos 70 anos isso volta ao normal. Então, assim, entre os 40 e os 70 não é bom, mas depois dos 70 está grande. A gente tem correlações genótipo-fenótipos muito pobres. A gente sabe que as microdeleções aumentam o risco para esses tumores, pela malignização, e as grandes deleções têm um fenótipo mais grave. E parece que a inativação do alelo normal em células somáticas estão associadas com o desenvolvimento dos neurofibromas. A gente tem 2 diagnósticos diferenciais bastante importantes, além de todas as síndromes que causam manchas café com leite, mas tem 2 que são bastante importantes. Um é a síndrome de Legius,
ou também chamada de neurofibromatose like, que é causada por mutações num gene chamado SPRED1, e ela causa manchas, café com leite e sardas, ou seja, os pacientes preenchem todos os critérios necessários para o diagnóstico da síndrome de neurofibromatose, mas não tem outras manifestações mais graves. Se tiver esse critério e não tiver mutação no NF, você em seguida procura no SPRED1 ou você já tem hoje os painéis com os dois? Então, a gente tem os painéis com os dois, o problema é que nem sempre a gente consegue fazer isso. Então, normalmente a gente faz a pesquisa de mutação para diagnóstico pré-natal. A grande indicação hoje, no dia a dia, são poucos os pacientes que procuram só para confirmar a doença. Normalmente o diagnóstico é clínico, mas para diagnóstico pré-natal, isso é feito. E aí, normalmente, quando não tem no gene NF1, a gente faz o SPRED1. E a gente tem uma outra síndrome, que essas vocês conhecem mais, que é a síndrome de mutações bialélicas no gene de reparo do DNA. E, normalmente, nesses casos, a gente vê, às vezes, consanguinidade e história de tumores de cólon na família. As crianças têm manchas café com leite, podem ter pseudoartrose, e elas aparecem com tumores do sistema nervoso central e leucemias na primeira década. Mas, normalmente, a história familiar aí ajuda um pouco para a gente fazer o diagnóstico diferencial. E eu trouxe aqui um terceiro caso, que é um menino de 14 anos masculino, que teve estrabismo desde a infância, e aos 8 anos ele tirou nódulos na testa, aos 8 e aos 10 anos. Isso foi feito no Amapá, a gente não teve acesso ao anátomo patológico desses nódulos. Com 13 anos, ele começou com parestesia, primeiramente nos dedos das mãos, que evoluiu com dificuldade de movimentação de todo o membro superior, dificuldade de deambulação, zumbido e quedas. E ele foi encaminhado, então, para São Paulo. Eu atendi esse paciente no Instituto de Oncologia Pediátrica da Unifesp, o IRAC. E, quando ele chegou, foi feita uma ressonância. Ele tinha um alargamento dos espaços perivasculares, mas ele tinha uma série de tumores. Ele tinha schwannomas intracranianos múltiplos, e os maiores estavam no 8º par craniano bilateral, na projeção do nervo hipoglosso e no nervo trigeminal bilateral. Além disso, ele tinha um meningioma acéssio no plano esfenodal e tinha schwannomas múltiplos em todo o canal vertebral. E foi possível ver por essa ressonância que ele também tinha neurofibromas múltiplos em partes moles do tronco. Pelo schwannoma bilateral, então, a gente pensou na neurofibromatose tipo 2. A neurofibromatose tipo 2 é uma doença completamente diferente da neurofibromatose tipo 1. Ela também, os primeiros critérios apareceram na mesma conferência da neurofibromatose tipo 1, e nessa época se precisava ter massas bilaterais no 8º par craniano para fazer o diagnóstico, ou um parente com este diagnóstico e um dos tumores mais frequentes na neurofibromatose tipo 2, que inclui neurofibromas, meningiomas, gliomas, schwannomas e também uma opacidade lenticular subcapsular posterior, que normalmente não interfere com a visão. Hoje, os critérios utilizados, eles foram revistos, então a gente pode classificar como definitiva e provável. A definitiva, eu preciso ter já os schwannomas bilaterais ou um parente de primeiro grau com schwannoma unilateral com menos de 30 anos ou 2 dos seguintes. E presumido ou provável, aqueles pacientes que têm um schwannoma unilateral mais um tumor típico da síndrome, ou meningiomas múltiplos. Às vezes o diagnóstico é feito pela meningiomatose múltipla. Né? É uma doença bastante rara e ela é caracterizada por essa schwannose vestibular bilateral. Né? Tem uma frequência de 1 a cada 33 a 40 mil nascimentos, e em metade dos casos a gente não tem história familiar. Tem muito caso de novo, então? Tem muito, metade dos casos são de novo. E a incidência que eu vi, 40 mil de 33 a 40 mil nascidos vivos. Então, é bem mais rara. A incidência da neurofibromatose tipo 1 é 1 a cada 3.500 nascidos vivos. Então, é bem 10 mais vezes rara. mais, praticamente. Bem mais rara que a... E penetrância completa. Penetrância completa depois dos 30 anos. A gente sempre acha.
A gente tem aqui, às vezes as crianças começam com um zumbido ou uma surdez unilateral e elas podem apresentar já ambliopia, estrabismo congênito e tumores de nervos periféricos. Essas alterações dérmicas, elas são muito frequentes. Agora, os tumores mais típicos, eles normalmente aparecem depois de 18 anos. E eles são progressivos e causam uma deterioração progressiva independente do tratamento. Então, a gente tem perda de audição, da deambulação, da visão e uma dor crônica que é bastante importante e incapacitante nos pacientes. Os schwannomas vestibulares ocorrem tem que ocorrer em todos os pacientes, mas 1/4 deles tem outros schwannomas e 80% dos pacientes têm schwannomas espinhais, geralmente assintomáticos. Então, esse menino tinha, já com 14 anos, toda a coluna tomada por schwannomas e tinha os schwannomas vestibulares bilaterais. Os meningiomas, eles ocorrem em 50% dos pacientes, não tem predileção para o local e são bastante indolentes. E a gente tem várias outras neoplasias, todas geralmente de sistema nervoso. Então, a gente pode ter ependimoma, schwannomatose, meningioangiomatose e hemartomas gliais. Então, o comprometimento do sistema nervoso central na neurofibromatose tipo 2 é bastante importante. A gente também tem alterações oculares importantes, as opacificações da córnea, a catarata e o estrabismo são frequentes, e a gente tem a anormalidade do movimento extraocular. E, fora isso, pode ter as manchas café com leite, a reflexia e neuropatia periférica. Mas aí as manchas café com leite, elas são mais tênues e menos frequentes. Elas não são critério aí. Elas não são critério. Elas são classificadas como outras alterações. É importante saber porque a gente tem que pensar nisso no diagnóstico diferencial. Não é infrequente, eu diria que 1/3 dos pacientes com neurofibromatose tipo 2 que eu vieram com diagnóstico de neurofibromatose tipo 1 por conta das manchas. 1/3. 1/3. Acho sim. Nunca fiz uma estatística, mas assim, não é irrelevante o diagnóstico diferencial nesses casos. A gente tem um outro gene envolvido, que é o gene da neurofibromatose tipo 2. Ele codifica uma proteína chamada merlina ou chivanomina. E ela, na realidade, essa proteína ela regula o crescimento das células de Schwann. As mutações germinativas nesse gene a gente encontra em 70% dos indivíduos, mas não em 2 exons específicos, e geralmente levam a proteína truncada assim, sem função. E quando a gente tem a perda desse gene nas células somáticas, a gente tem o desenvolvimento tumoral e a gente vê essa perda em tumores esporádicos. Então, em ependimomas esporádicos, em schwannomas esporádicos, a gente tem a perda somática desse gene. E a correlação de mutação nesses outros 30%? Tem alguma? Ninguém, ainda não se sabe. Se acredita que talvez... Agora está aparecendo, quando eu falar do diagnóstico diferencial, se acredita talvez que eles possam ter um importante diagnóstico diferencial com a schwannomatose, que é uma doença... Quer dizer, talvez seja uma confusão diagnóstica. A gente tem uma correlação genótipo-fenótipo bastante interessante, e aqui é interessante falar que a gente tem uma homogeneidade fenotípica intrafamiliar. Então, vendo os pais afetados, a gente pode ter uma ideia de como a criança vai se desenvolver, o que não ocorre na neurofibromatose tipo 1, que é bastante heterogêneo. As mutações não sense frame shift têm uma doença mais grave, com uma idade menor ao diagnóstico, mais tumores, eles são mais refratários ao tratamento, a gente vê um pior prognóstico nas radiocirurgias, quer dizer, um quadro bem mais grave. As mutações em sítio de splicing causam uma doença intermediária, uma maior variabilidade intrafamiliar, e quando a gente não tem mutação, a gente tem uma idade maior ao diagnóstico, uma menor frequência dos tumores vestibulares bilaterais. Por isso, talvez a confusão diagnóstica. Ao diagnóstico, a gente tem que fazer um exame de lâmpada de Fenda, avaliação dermatológica, neurológica, audiometria e potencial auditivo, e ressonância de crânio e coluna sempre que possível.
a gente deve determinar a velocidade de crescimento tumoral, porque às vezes a gente posterga um pouquinho o tratamento na infância para diminuir o efeito de sintomas colaterais, né? E se faz uma avaliação anual, principalmente da coluna, se tiver alteração na primeira. E aqui vem o diagnóstico diferencial que eu estava falando. Então, a gente tem uma sobreposição de neurofibromatose tipo 1, tipo 2, que eu acho que agora, com os testes diagnósticos moleculares mais acessíveis, a gente vai conseguir comparar. E a gente sobreposição clínica, você diz? Clínica, que você tem, fecha critérios para as duas síndromes. A gente pode ter um mosaicismo só para neurofibromatose tipo 2, mas a gente tem um quadro que é chamado de chivanomatose, onde eu tenho muitos chivanomas com mais de 18 anos, mas eu não tenho tumor no nervo vestibular, tanto a definitiva quanto a provável. E a gente tem uma outra doença que é rara, que é o complexo de Carney, que tem mixomas, sardas, tem uma superatividade endócrina meio que generalizada e tem um tumor bastante específico, que é o chivanoma psamomatoso melanocítico, cujo diagnóstico é anatomopatológico. Eu preciso ter a confirmação anatomopatológica. E depois tem uma associação com tumores de células granulares e meningiomatose múltipla. Então, eu acho que era isso. Estou à disposição para as perguntas. Acho que eu falei muito rápido, né? Não, eu acho que é muita informação mesmo. É interessante colocar isso dessa maneira que você colocou, Fernanda, porque a ideia da reunião é trazer a aplicação clínica, né, nos casos clínicos, junto com os critérios todos que você falou aí. E depois, quem quiser rever a apresentação que você fez ou buscar na literatura, você tem esses critérios todos bem estabelecidos, né? Eu acho que é interessante a gente tentar colocar a correlação dos casos que você trouxe, que são muito interessantes, junto com os critérios que você colocou também, né? Então, eu queria que você colocasse para a gente, Fernanda, o que é o nódulo de Lisch. Eu acho que é interessante para todos que podem assistir a reunião saberem o que é. E desenhar para a gente também o diagnóstico de mosaicismo, que eu acho que é muito interessante colocar também, né, na situação que você colocou aí nos últimos slides, o conceito de mosaicismo, né? Assim, para o diagnóstico de neurofibromatose tipo 1, as manchas e as sardas são bastante fáceis de se ver e elas aparecem na infância. Os nódulos de Lisch, ao contrário do que muitos pensam, eles não são vistos a olho nu. A gente precisa de um exame que chama exame de lâmpada de Fendel, biomicroscopia. Esse exame é aquele que você apoia o queixo, passa uma luz vertical azul, quando é padrão das consultas oftalmológicas, mas a gente vê os nódulos de Lisch que, na realidade, são pequenos amartomas na íris. Eles não trazem prejuízo da visão, tem relatos muito esporádicos na literatura de um número excessivo que precisou ser retirado, mas normalmente o que a gente vê são poucos nódulos. Eles podem ser mapeados, eles normalmente aparecem depois dos 10 anos de idade, a gente não vê isso na infância. Apesar de eles podem existir, eles são bilaterais e a gente não vê a olho nu, não traz nenhum prejuízo à visão, e isso precisa ser explicado para os pais, porque às vezes nódulo parece que vai ter alguma coisa no olho, eles são submicroscópicos na realidade. E depois a gente tem os neurofibromas. Então, esses são os critérios importantes. Outro critério importante na neurofibromatose tipo 2, que eu até tinha um caso e eu tirei, a lesão óssea. 1. É um critério importante na neurofibromatose tipo 1, que são as lesões ósseas. A gente tem displasias esqueléticas bastante típicas, como a da asa do esfenoide, que é bastante típica, a escoliose displásica e a pseudoartrose, geralmente tibial, que traz um aumento de fragilidade óssea. E nesses casos, as fraturas são de bastante difícil manejo. Eu acho que esse slide que você voltou, mostrando as características, os critérios da neurofibromatose tipo 1, é muito importante, porque a grande maioria dos membros do GET não são geneticistas. Ou são clínicos, ou são cirurgiões, ou são enfermeiros,
ou são outros profissionais que trabalham em áreas correlatas. Então, eu acho que é muito importante a gente deixar claro como reconhecer uma NF1, que é uma doença comum, né? E acho que está muito claro aí. São as manchas café com leite, principalmente, né? Os neurofibromas. E quando você suspeita, fazer uma investigação um pouquinho mais profunda para procurar um nódulo de Lisch, uma alteração óssea, como a displasia que você falou, né? E a partir daí, fazendo o diagnóstico, você vai buscar as outras. Eu acho que o mais difícil é você reconhecer a síndrome. Não é? Sim, é difícil reconhecer, principalmente na infância. Na infância a gente vê as duas coisas, ou crianças com manchas que não são acompanhadas, ou crianças com manchas que já vêm com o diagnóstico fechado. Então, nenhuma das duas coisas é adequada. A gente precisa acompanhar, porque não é possível. Você pode até fazer uma investigação aprofundada para ver se já tem algumas outras alterações da doença, que daí caracterizariam um quadro mais grave até. Mas, às vezes, até os 5, 6 anos, a gente não vai ter nada. E o ideal é acompanhar clinicamente essa criança. Não precisa fazer exames rotineiros, nem nada, mas um acompanhamento clínico. Outra pergunta que me veio agora é que você falou das outras síndromes que podem dar mancha café com leite, além da deficiência de reparo, né, bialélica, que você falou que pode dar. Você lembraria de algumas que você poderia citar que podem confundir o diagnóstico de neurofibromatose? Eu acho que tipo hoje a gente tem que pensar nessa síndrome de Legius, que é uma síndrome relativamente nova. Ela foi descoberta a partir de pacientes com neurofibromatose tipo 1 que não tinham mutações em NF1. Mas o que se acredita é que talvez ela seja mais frequente do que se imagine, né? A gente tem a própria neurofibromatose tipo 2, que é uma doença que que precisa de diagnóstico diferencial. A gente tem a doença, o complexo de Carney, e a gente tem uma outra doença que tem uma alteração endócrina, que tem uma mancha bastante específica, que é em hemitórax. E é engraçado, eu estou aqui tentando lembrar se é uma mancha tipo costa do Maine ou costa de... É uma costa americana, assim. bem geográfico. Como é que era o nome dessa síndrome? Eu vou lembrar o nome, mas essas são as principais. Depois tem síndromes mais raras, por exemplo, a síndrome de Bloom. Nós tivemos um caso apresentado aqui há tempo atrás. Tem mancha. Então, tem síndromes mais raras, com manchas café com leite. E a questão do mosaicismo, que você tinha perguntado, a gente caracteriza como mosaicismo quando a gente tem duas linhagens genéticas no mesmo indivíduo. Então, pode ser duas alterações cromossômicas, algumas células com determinada alteração, outras com outra alteração, ou células normais. E na neurofibromatose, tanto o tipo 1 quanto o tipo 2, às vezes a gente tem doenças que são consideradas mosaicos, ou seja, é o que a gente considera como neurofibromatose segmentar. Então, a gente tem só um segmento do corpo, e normalmente isso reflete uma evolução embriológica cometida. Então, todas as manchas, neurofibromas, são todos associados a um segmento. E isso ocorre tanto na neurofibromatose tipo 1 quanto na neurofibromatose tipo 2. E eu gostaria que você falasse um pouquinho também da parte dos testes para NF1, NF2, os testes específicos e os testes de painel. Qual é a situação hoje para você fazer o diagnóstico molecular? Você disse que os critérios ainda são clínicos, né? O padrão é fazer o diagnóstico clínico, mas hoje a gente tem um acesso também molecular. Eu queria saber a sua opinião a respeito do diagnóstico molecular específico e dos painéis para as duas síndromes. Então, a neurofibromatose tipo 1 é um diagnóstico clínico. A grande maioria dos pacientes não faz diagnóstico molecular e é como eu falei, normalmente quando a gente se vale do recurso do diagnóstico molecular, em diagnóstico pré-natal ou em crianças que só têm manchas e que os pais estão muito ansiosos para saber sobre o diagnóstico. Então, hoje a gente consegue pedir esse exame, mas ele não é uma síndrome que ela está dentro do rol das diretrizes da ANS, então a gente não tem cobertura para o convênio. Normalmente, para a gente conseguir essa cobertura para o convênio, a gente fala sobre aconselhamento genético, e aí para o diagnóstico pré-natal isso ajuda um pouco.
Então, são as duas situações onde a gente hoje usa o critério diagnóstico e geralmente os pais, nesses casos, pagam porque são pessoas que já têm um diagnóstico clínico. A gente procura mutações específicas no gene da NF1. Esse gene faz parte de alguns painéis, então a gente vê pesquisa de mutação no gene da NF1 em painéis para câncer de mama, porque existe um aumento da incidência de câncer de mama, e em painéis para tumores neuroendócrinos, para neoplasias endócrinas, porque a neurofibromatose tipo 1 pode ser uma neoplasia endócrina. Então, associação com o MEN, como você disse. Associação, na realidade, pelo fato dela ter tumor neuroendócrino, giste, feocromocitoma, ela preenche critérios para ser considerado uma síndrome, uma predisposição à neoplasia endócrina, mesmo não sendo MEN, quer dizer, são doenças diferentes. Mas quando a gente vê painéis para feocromocitoma e para neoplasias endócrinas, às vezes a gente vê o gene da NF1. Para neurofibromatose tipo 2, a questão é um pouco diferente. É uma síndrome que é bastante grave e daí os pacientes que têm condições de pagar fazem o teste molecular. Hoje a gente já conhece o gene da schwannomatose. Então, algumas vezes, a gente consegue fazer a pesquisa no gene da NF2 e da schwannomatose ao mesmo tempo. Mas tem um custo caro, ainda é pouco disponível aqui no Brasil, não é uma doença frequente, então não são muitos pacientes que fizeram. Tem alguns então, pacientes... NF2 e da schwannomatose. E é uma doença bastante rara. Então, se a gente somar a raridade com o acesso aos testes, que ainda é bastante difícil pelo custo, são poucos os pacientes que fazem no dia a dia. A gente não tem isso disponível pelo Sistema Único de Saúde, então o diagnóstico geralmente é clínico. Quando a gente tem um schwannoma unilateral, é que a situação é bastante difícil. E daí os pacientes que têm recursos procuram fazer o diagnóstico até para ter uma ideia e programar um pouco a vida, no sentido de saber que é uma doença ainda bastante incapacitante, sem cura, que pode trazer um impacto bastante grande para eles. A outra pergunta que eu iria fazer para você com relação ao acompanhamento desses pacientes, né, tanto da NF1 quanto da NF2. Existe algum padrão mínimo de exame de segmento que você deve fazer para um e para outro, Fernanda? Então, o segmento da neurofibromatose tipo 1 é bastante controverso. O que se recomenda para criança é uma avaliação semestral com atenção aos sintomas e sinais da doença. Então, avaliação de desenvolvimento pumeral, de crescimento, avaliação oftalmológica, avaliação neurológica, clínicas, todas clínicas. E medida da pressão arterial, que é uma coisa que não se faz de rotina na criança. A gente faz, na clínica médica se faz no adulto, mas na criança não se faz. Os dois últimos consensos não indicam ressonância de rotina na criança, a não ser que tenha sintoma, nem no adulto. O que eu vejo na minha prática, assim, eu atendo num hospital de tumores infantis. Então, as crianças que têm tumores e que a gente acaba acompanhando com ressonância, elas, via de regra, apresentam outros neurofibromas plexiforme e outros tumores no segmento. Então, acho que talvez para as crianças que têm tumores, o acompanhamento deve ser um pouco diferente. Na neurofibromatose tipo 2, não, o acompanhamento é bastante conhecido, a gente tem que acompanhar com exame audiológico, exame visual, ressonâncias anuais de crânio e coluna, porque é uma doença progressiva e a gente tem aí o aparecimento de novos tumores frequentemente. Você tinha comentado sobre o PET-CT na NF1. Quando que a gente tem indicação de fazer isso? Na realidade, o PET-CT ele é utilizado em pacientes que têm extensos neurofibromas plexiformes e que estão já diagnosticados, porque tem pacientes que eu falo que são verdadeiros neurofibromas ambulantes. Eles têm um tamanho tumoral e uma massa que a gente não consegue identificar limites, a gente não sabe onde começa,
onde termina isso. E é especialmente frequente em pacientes que têm neurofibromas paraespinhais, ou retroperitoneais, que se estendem para a perna, para glúteos. Então, a gente não sabe limite de nada, é muito difícil a identificação dos limites, e às vezes esses pacientes começam com um sintoma. É impossível pensar onde biopsiar, principalmente, por exemplo, dor abdominal, que é uma dor bastante difusa e pouco possível de se precisar onde é o local. O PET-CT ajuda muito. Então, na investigação de qualquer dor, aumento de consistência ou sintomatologia em pacientes que têm neurofibromas plexiformes bastante volumosos, a gente faz PET para investigação. Não se faz PET ainda de rotina, anualmente, ou coisas assim. Mais para saber se tem áreas degeneradas dentro das áreas. Isso. Então, eu já acompanhei vários pacientes que tiveram um diagnóstico de neurofibroma plexiforme degenerado, cujo diagnóstico foi feito por PET. A grande maioria deles, a indicação foi por dor, aumento de consistência ou perda importante de peso. Mas é significativo, assim, 4, 5 quilos ao mês. Alguma outra pergunta, Raquel, que você quer fazer? Érica, quer fazer alguma pergunta? Eu acho que foi muito interessante toda a apresentação, a correlação com os casos. E só para lembrar, na época que a gente fazia a reunião do GET lá no Hospital AC Camargo, a Érica fazia todas as newsletters das reuniões e colocava no site, como elas estão até hoje, essas newsletters. E a mais lida de todas era a newsletter de neurofibromatose. Você lembra? Érica. É uma doença bastante frequente. A gente tinha o controle dos acessos e foi a que despertou mais interesse de leitura top one, assim. É interessante, me surpreendeu, porque você fala de predisposição hereditária ao câncer, vem câncer de mama, vem câncer de cólon, né? A gente tinha muito mais apresentações de câncer de cólon e câncer de mama e outros tumores relacionados a outras síndromes do que de neurofibromatose. A gente tinha 1 ou 2 newsletters só de neurofibromatose, mas eram as mais procuradas. Quer dizer, isso mostra tanto a busca pela informação, não é? Ou até pela falta de informação em outros meios de busca ou de acesso. Hoje, com a internet, é claro que isso se tornou muito mais simples, né? Nós estamos falando de 10 anos atrás. Então, eu acho que é um tema muito importante, sempre atual, e que você abordou de maneira bem objetiva e, ao mesmo tempo, ampla, né? Você falou de todos os critérios, de todos os pontos importantes, no meu ponto de vista. Você quer acrescentar alguma outra coisa que você acha que seria interessante para a gente terminar? Na realidade, assim, a neurofibromatose é uma doença ainda bastante difícil de manejo do ponto de vista clínico. A gente vê que os pacientes passam com uma série de especialistas e a gente tem muito pouco a fazer. A gente faz um acompanhamento antecipando problemas, orientando a família, mas ainda é muito difícil resolver os problemas dos pacientes. E mesmo do ponto de vista cirúrgico, não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia bastante difícil. Então, eu acho que ainda é um desafio bastante grande para os médicos, para os profissionais de saúde em geral. Não é uma coisa muito fácil. E só como cirurgião, para perguntar para você, quando que você indica a cirurgia para remover neurofibroma plexiforme? Na realidade, assim, a indicação é muito dependendo de sintoma. O problema é que muitos cirurgiões falam, não vou colocar a mão nisso aí. A gente vê que... Mas, às vezes, você sabe, e aí nem sempre remover dá certo, porque às vezes continua crescendo, mas você sabe que às vezes você dá uma melhor qualidade de vida. Então, você vê que vai ter uma... Não é nenhuma obstrução intestinal, né? É uma compressão intestinal, porque o neurofibroma ele não está dentro do intestino, mas ele comprime, e você sabe que daqui a pouco as alças não vão ter muito onde ficar e tudo mais, então às vezes para garantir uma qualidade de vida, a gente... Ou seja, é na dependência da necessidade. Da necessidade. Ou da indicação por qualquer coisa normalmente, que quando atrapalha a vida do paciente. Volta a crescer. E o paciente tem que saber disso. Mas você livrou ele naquele momento
da qualidade de vida, melhorou a qualidade de vida dele. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Eu acho que tem alguns neurofibromas que, principalmente os tumores de bexiga, que eu acho que tem que ser manejados com bastante cuidado, porque a chance de malignização, de você ter um rabdomiossarcoma junto com o neurofibroma é bastante grande, com um prognóstico muito ruim. Então, acho que tem que se tomar cuidado nesses casos. Tá ótimo. Muito obrigado, Fernanda, pela sua vinda aqui hoje na reunião do GET. Queria agradecer a todos que vieram aqui presencialmente e a quem assistiu a gente aí à distância. Nós temos mais uma reunião, né? Dia 27. A doutora Lina, ela é responsável pelo programa de prevenção e câncer hereditário do Instituto Nacional do Câncer da Argentina. Uhum. Ela que vai coordenar a última reunião do ano, que vai ser dia 27, né, Jefferson? A gente não sabe ainda como a gente vai fazer, porque dia 27 vai ser o dia da eleição lá na Argentina, do presidente, o segundo turno. Uhum. E vai ser feriado, ela não vai conseguir transmitir do Instituto de Câncer, porque vai estar fechado. Então ela já passou um e-mail para a gente está vendo como a gente vai fazer, se vai fazer por Skype, ou se vai fazer, ela vai mandar a apresentação, a gente apresenta daqui e ela participa de lá, a gente não sabe ainda, mas ela que vai coordenar, estão todos convidados. Muito obrigado, até o dia 27.